Elivaldo, ontem o ex-ministro Ciro Gomes esteve no Piauí, ele que é do Partido Democrático Trabalhista, possível candidato à presidência da República pelo PDT, que abençoa, aprova a aliança PDT-PT no Piauí, mas não se ilude em nível nacional. Acho que não vai ter o apoio do Partido dos Trabalhadores, Elivaldo. Os partidos estarão, digamos assim, no mesmo campo, assim, de centro-esquerda, mas para a aliança é difícil. Por quê? Porque Ciro Gomes é candidato. O PT, se não for com o Lula, vai com o outro, mas dificilmente o PT, eu nunca vi, em nível nacional, o PT apoiar um aliado. Então, a tendência é que, no primeiro turno, cada partido siga aí com suas candidaturas. E no eventual segundo turno, a história é diferente. Eu fiz ontem uma entrevista exclusiva com o presidenciável Ciro Gomes, que falou a respeito, inclusive, da importância de se investir em infraestrutura aqui no estado do Piauí. Confira. A experiência como governador, ministro e agora filiado ao Partido Democrático Trabalhista credencia Ciro Gomes a ser um dos candidatos à presidência da República em 2018. E ele passou pelo estado do Piauí, fez visita ao estado, conversou com correligionários, conversou também com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e agora conversa com a TV Cidade Verde. Ministro Ciro Gomes, antes de mais nada, qual é esse projeto de nacional desenvolvimento que você propõe para o Brasil? Nós precisamos produzir uma resposta concreta, prática, fora das frases feitas com que os políticos, por regra, resumem o problema, para 14 milhões de brasileiros desempregados e 10 milhões de brasileiros que estão empurrados para a informalidade, correndo humilhados aí da repressão pela cidade, desorganizando o comércio de quem paga aluguel, de quem paga imposto. E isso não acontecerá se nós não interrompermos o itinerário de tragédia, que é a desindustrialização do país. Portanto, esse projeto ele tem vários ângulos, mas a grande novidade é você propor em 4 grandes blocos uma reindustrialização forçada do país que tem capacidade de produzir aos milhões os empregos que nós precisamos. O senhor falou a respeito da construção civil, os números atuais mostram que o agronegócio impulsiona os números da economia brasileira e a construção civil freia esses números, tá? Justamente no sentido oposto. Isso pode ser revertido? Pode sim. O Brasil precisa aprofundar a redução da taxa de juros que finalmente começou, perder um ano, jogar o ano de 17 fora, não é? Mas trazendo a taxa de juros para baixo, equacionando o endividamento da população, que hoje tem 40 milhões de pessoas com o nome negativado no SPC, e mais o empresariado nacional que não está fazendo caixa sequer para honrar a parcela vencida da dívida, com um desenho dinâmico de um fortalecimento das finanças públicas, que hoje estão em bases absolutamente falidas, e com a equação de industrialização para tirar o país da dependência de dólares que nós não produzimos do estrangeiro, o país vira o jogo espetacularmente, eu não tenho a menor dúvida disso. Falando um pouco a respeito do Nordeste, o Nordeste do Brasil não tem, sonhava, e o Piauí principalmente, com a conclusão da Transnordestina, que o senhor até conduziu durante o governo Dilma Rousseff, não aconteceu. Sonhava com o reforço da infraestrutura, com o porto de Luiz Correia, outra coisa que não aconteceu. Sonhava com o avanço, a universalização do saneamento básico, não aconteceu. Tem condições de, num futuro eventual governo Ciro Gomes, esses atrasos serem corrigidos? Com urgência. Na verdade, são oportunidades que esses estúpidos que tomaram o poder, que não têm compromisso popular nenhum, não compreendem. Porque o que fere o Brasil hoje de morte é o desemprego. E eles tiraram 5 mil pessoas que estavam trabalhando na Transnordestina, ou seja, é um investimento que imediatamente viabilizaria uma mina de ferro que vocês têm ali, por perto de Eliseu Martins, que empregaria 3 a 4 mil pessoas. Imediatamente você explodiria essa fronteira agrícola nova que eles estão chamando de Matopiba, né, que hoje flui a coisa por uma infraestrutura muito precária, não tem porto para sair. O porto de Luiz Correia já tem uma parte importante feita e pararam, né? Enfim, é uma estupidez. Quando começou o processo de impeachment de Dilma Rousseff, o senhor disse que seria o primeiro a pedir o impeachment do presidente Michel Temer, tão logo ele assumisse. Hoje, alguns setores apresentam os números da economia como uma justificativa para que ele permaneça e sobreviva a esses processos que tramitam hoje no Congresso Nacional. O senhor mudou de opinião? O senhor acha que ele deve permanecer no cargo até as eleições de 2018? Para mim ele é um chefe de quadrilha, sempre foi, eu conheço ele de muito longa data, já denunciei isso no passado, e se eu não pedir o impeachment dele é porque ele assim que entrou mudou a lei, não é, que fez o impeachment da Dilma. O povo brasileiro precisa saber disso. As tais pedaladas fiscais, ele foi lá e ajustou, mudou a lei de maneira que não é possível mais o Congresso fazer a mesma coisa com ele ou com qualquer outro. Agora, veja o que é que está acontecendo hoje com o povo brasileiro.
nós temos um presidente pela primeira e pela segunda vez na história processado pela Procuradoria da República como formador de organização criminosa, como corrupto passivo e ativo e como obstrução da justiça. É possível governar sem o PMDB, que detém ali 13% do Congresso? Perfeitamente. Primeiro, eles vão pagar um preço caro, nós vamos ajudar o povo brasileiro, né? E eu sempre vou dizer, se você, brasileiro, quer me mandar à presidência da República é porque você confia ou tem esperança, e eu vou dar a minha vida para honrar essa confiança, né, de que eu posso fazer a diferença. Portanto, não me mande para Brasília ser presidente de pé e mão amarrada, me elegendo para presidente e elegendo bandidos para o Senado e para a Câmara Federal. Porque se você elege bandidos, você está dizendo que quer que eu negocie com eles. E amanhã você vai se decepcionar, porque eu sou obrigado pelo rito democrático a negociar com quem o povo eleger. Para finalizar, o senhor fez observações à Lava Jato. Não faz críticas, mas faz observações importantes, inclusive para as consequências disso. O senhor acha que a Lava Jato já precisa parar? Em absoluto. Ela não tem direito de parar, ela pode ser uma virada de página histórica que encerra a impunidade, que tem sido secularmente o prêmio do banditismo de alta importância social, dos políticos, dos barões, da economia, etc. De maneira que me incomoda na Lava Jato os excessos. Então, para protegê-la, eu denuncio, a cada excesso eu denuncio esse excesso. Mas isso não é um cara que é contra ela, é um cara que quer protegê-la daquilo que matou, por exemplo, lá atrás, várias operações, que ao caírem na bobagem de aplauso, de juiz que gosta de gravatinha, borboleta, de muita homenagem, fala pelos cotovelos para jornal, semeia a semente da nulidade. E isso eu já vi no passado, o povo ficar satisfeito, porque parecia que agora ia, e depois está aí o bandido andando na rua com atestado de boa conduta dado pela Justiça, porque vários protocolos processuais foram violados. Queria agradecê-lo. Muito obrigado a você e a todos.